O despertar da natureza. Os 15 fenômenos mais assustadores. Prepare-se para uma jornada pelos eventos mais extremos já capturados por lentes humanas. De fúrias celestiais a abismos terrestres, estas são as forças que nos lembram o quão pequenos somos diante do planeta. 1. Terremotos. Quando a Terra perde a firmeza. Imagine-se em Kyoto, no Japão, uma cidade preparada para o pior, mas ainda assim vulnerável. Em 2011, as câmeras registraram um sismo de escala 5,6 que transformou o asfalto em um mar ondulante. Prédios colossais, projetados com tecnologia de ponta, oscilavam como se fossem feitos de borracha. O som do concreto rangendo e o balanço frenético dos carros, que pareciam brinquedos de papel, criam uma sensação de vertigem absoluta. Cientistas alertam, embora assustador, esse foi um tremor leve perto do potencial máximo das falhas tectônicas, o que nos faz questionar o que sobraria em um evento de escala máxima. 2. Explosões de lama. O borbulhar traiçoeiro. O que deveria ser um passeio contemplativo pode se transformar em um pesadelo geológico. As erupções de lama ocorrem quando gases subterrâneos e água sob alta pressão forçam o solo a ceder. No vídeo, um casal presencia o chão cuspir lama fervente a metros de altura, cobrindo tudo ao redor com uma camada espessa e cinzenta. É um fenômeno imprevisível, onde o solo sólido se torna líquido em questão de segundos, forçando uma fuga imediata antes que a área seja completamente engolida pelos detritos. 3. Vulcão Calbuco, o cogumelo de cinzas no Chile. Em 22 de abril de 2015, o sul do Chile testemunhou o despertar de um gigante adormecido por 40 anos. O vulcão Calbuco não apenas entrou em erupção, ele explodiu com uma fúria que gerou uma nuvem piroclástica, assemelhando-se a um cogumelo nuclear. Os cinegrafistas Jonas e Martin capturaram imagens que misturam terror e uma beleza hipnotizante. O céu escurecendo ao meio-dia e a força bruta expelindo toneladas de cinzas na atmosfera. O poder destrutivo aqui é inimaginável, capaz de alterar o clima local e soterrar vilarejos inteiros sob metros de material vulcânico. 4. Tornados. O rugido do monstro de vento. O tornado registrado perto de Capitol, em Montana, em 2018, é a personificação do caos. Com ventos que podem ultrapassar os 500 km por hora, esses funis não apenas derrubam árvores, eles as pulverizam. O som é frequentemente descrito como um trem de carga passando por cima da sua cabeça. Caçadores de tempestades arriscaram tudo para filmar a base desse monstro, onde a pressão é tão baixa que estruturas explodem de dentro para fora. Ver esse gigante cinzento avançar pela planície é entender que contra o vento não há barreira que resista. 5. Avalanches. O muro branco imparável. Também chamadas de deslizamentos de neve, as avalanches são fluxos gravitacionais que podem atingir velocidades de até 300 km por hora. Imagens de drone mostram o momento em que uma camada de neve se rompe, transformando uma montanha serena em uma onda branca devastadora. O perigo não é apenas o peso da neve, mas o deslocamento de ar que vem à frente, capaz de derrubar florestas antes mesmo do gelo encostar nos troncos. Estar no caminho de uma dessas é como enfrentar uma parede de concreto líquido em movimento. 6. Raios. A fúria elétrica a poucos passos. Raios são descargas de milhões de volts que buscam o caminho mais rápido para o solo. O vídeo da criança que quase foi atingida serve como um aviso arrepiante. O ar ao redor de um raio aquece a temperaturas 5 vezes superiores à da superfície do Sol. A descarga elétrica pode causar incêndios instantâneos e paradas cardíacas. Quando a diferença de carga entre a nuvem e o solo atinge o limite, a natureza dispara um chicote de luz que não dá tempo para reação, apenas o susto e a gratidão por ter sobrevivido. 7. Explosão do solo. A força de dinamite humana. Embora não seja um fenômeno natural, a estratégia de usar explosivos para abrir valhas em solos rochosos é um espetáculo de engenharia. Quando as máquinas falham diante da dureza da terra, o homem usa a química. Centenas de quilos de dinamite são detonados em uma sequência milimétrica, criando uma onda de choque que faz o chão saltar.
A precisão é tanta que a vala é aberta em uma fração de segundo, mas o poder visual da Terra sendo arremessada ao ar é tão imponente quanto qualquer terremoto. 8. O pesquisador no limite da erupção. A ciência exige sacrifícios, mas alguns pesquisadores levam isso ao extremo. As imagens mostram um homem na borda de uma cratera prestes a explodir, cercado de gases tóxicos e um calor que derreteria equipamentos comuns. Ele busca entender o início de uma erupção, capturando o momento exato em que o magma rompe a crosta. Assistir a isso causa uma aflição genuína. Cada segundo que ele passa ali é uma aposta contra a própria vida em nome do conhecimento. 9. O meteoro de Chelyabinsk, o dia em que o céu caiu. Em 15 de fevereiro de 2013, a Rússia sentiu o impacto do espaço exterior. Uma rocha de 17 metros de largura entrou na atmosfera a 60 mil quilômetros por hora. A explosão resultante, a cerca de 30 quilômetros de altura, liberou a energia de 500 quilotons de TNT. A onda de choque demorou alguns minutos para chegar ao solo, mas quando chegou, estourou janelas em milhares de prédios e derrubou pessoas. Foi um lembrete cósmico de que a Terra está em uma galeria de tiro e que nem todos os perigos nascem aqui dentro. 11. Desmoronamento de geleiras. O adeus ao gelo eterno. No Alasca, o fenômeno do Calvin, parto de geleiras, é um evento de proporções bíblicas. Quando blocos de gelo do tamanho de arranha-céus se soltam e despencam no oceano, o som é como o de um trovão contínuo. O impacto na água gera tsunamis locais que podem virar embarcações a quilômetros de distância. É um espetáculo visual magnífico, mas carregado de melancolia, pois cada grande fragmento que cai é uma parte da história climática do planeta que se derrete para sempre. 12. Tempestades de areia. O muro de poeira sufocante. Conhecidas em algumas regiões como habubs, essas tempestades transformam o dia em noite em segundos. Nuvens de poeira e de areia com centenas de metros de altura avançam como um muro sólido sobre as cidades desérticas. A visibilidade cai para zero, a respiração se torna difícil e o atrito das partículas de areia pode gerar eletricidade estática. Estar no meio de uma dessas é sentir a natureza tentando apagar sua presença, cobrindo tudo com uma camada sufocante de terra. 13. Raios vulcânicos, a tempestade suja. Um dos fenômenos mais raros e visualmente incríveis ocorre durante erupções explosivas. O atrito entre as partículas de cinza expulsas gera uma carga elétrica colossal dentro da nuvem de detritos. O resultado são raios sujos que riscam o céu de cinzas com tons de purpurina e blue. É um cenário digno de filmes de ficção científica, um vulcão cuspindo fogo enquanto o próprio ar ao redor dele explode em eletricidade. 14. Trombada de água, ou cabeça de água, o assassino silencioso. Este é o fenômeno que mais causa mortes em cachoeiras. Enquanto o sol brilha onde você está, uma tempestade severa ocorre quilômetros rio acima. Toda essa água se acumula e desce pelo leito do rio como uma parede líquida, carregando troncos e rochas. O nível do rio pode subir 50 vezes em poucos minutos. Se você notar a água ficando barrona ou o som do rio ficando mais grave, saia imediatamente. O tempo de reação é quase nulo. 15. Erupção lateral. A traição do Anak Krakatoa. O Anak Krakatoa é um dos vulcões mais instáveis do mundo. Em 2018, trabalhadores filmaram uma erupção lateral onde o magma, em vez de subir para o topo, explodiu pelo flanco do vulcão. Isso acontece quando a parede da montanha não aguenta a pressão e cede. Esse tipo de erupção é extremamente perigoso, porque lança piroclastos na horizontal, atingindo áreas que seriam consideradas seguras. Foi o prelúdio para o colapso total que geraria um tsunami mortal meses depois. 16. A porta para o inferno. O erro eterno de Darvaza. Localizada no Turquemenistão, a cratera de Darvaza é um monumento ao erro humano e à persistência da natureza. Em 1971, geólogos soviéticos perfuraram um bolsão de gás natural que desmoronou, engolindo todo o maquinário. Com medo dos gases tóxicos, eles decidiram queimar o gás, achando que as flamas durariam dias. Mais de 40 anos depois, a cratera de 69 metros de diâmetro continua queimando.
É um abismo de fogo eterno no meio do deserto, onde o calor é tão intenso que é impossível chegar à beira sem equipamentos especiais. Esses fenômenos mostram que, apesar de toda a tecnologia e avanço da humanidade, ainda somos pequenos diante da força do planeta. Agora me conta, qual desses fenômenos mais te impressionou? Qual você teria coragem de ver de perto? Deixe aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo!